Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio Podcast Abraço. Eu sou pastora Mariana e ao meu lado está o pastor Betinho. Hoje nós temos um tema: educação, juventude e saúde mental no Setembro Amarelo. E hoje nós temos uma convidada, ou melhor, duas convidadas, viu, gente? Uma convidada muito especial para falar desse tema que é fundamental, a saúde mental dos nossos jovens, adolescentes no Setembro Amarelo. A nossa secretária municipal de educação, essa mulher maravilhosa, com um coração gigante. E mais, gente, ela é linda e maravilhosa e elegante. Edna Rossim, e nós estamos também com a Solange. A Solange é coordenadora da equipe psicossocial dentro do programa de saúde mental. Então, nós estamos com essas duas mulheres guerreiras que vai estar conosco nessa noite, nesse bate-papo que vai ser muito bom. Que eu posso dizer assim que é uma honra, porque conhecer primeiro esse casal, né, de pastores que tem uma missão de fazer o bem, uma missão de salvar vidas. Então, eu me sinto honrada pelo convite, desde já agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, falando um pouquinho sobre a questão da prevenção, né, dos casos. A gente dialogar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante que precisa ser tratado dentro da nossa sociedade. Então, secretária, chamo de Edna ou de secretária? Edna Rossim. Edna Rossim. Tranquilo. Então, vamos lá, Vamos começar. Para começar, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória até chegar na Secretaria de Educação e como tudo isso começou e o que te motiva. Porque assim, você tem uma alegria no trabalhar, no executar. Hoje eu percebi pela manhã, nós fizemos, gente, uma ação lá na Secretaria Municipal de Educação, hoje 9 horas, com os servidores. E assim, a energia dela, a gente pode perceber que toda a equipe dela é apaixonada por ela. Então assim, conta um pouquinho para nós. A minha trajetória de professora, comecei e trabalhei todas as áreas da educação. Professora de sala de aula de anos iniciais, anos finais, formadora de professores na época do magistério. Na área de contabilidade também, praticamente todas as matérias a gente trabalhava, né? E isso dá um know-how, porque você começa a subir degraus na sua vida que você nem percebe. E a Deus preparando a gente para os desafios futuros. Então, eu perpassei todos os campos da educação. Sala de aula, direção, área pedagógica, Secretaria de Educação como subsecretária, primeira presidente de Conselho Municipal de Educação. Minha trajetória vem de Boa Esperança. E daí eu fui convidada para trabalhar na SEDU. E lá eu fui gerente da Educação Infantil e Ensino Fundamental. E logo depois solicitei meu acesso para a Superintendência de Educação de São Mateus. Daí eu trabalhei por 8 anos até aposentar. E em São Mateus a minha trajetória foi cuidar de 40 escolas, né, na superintendência, com os municípios, 4 municípios. E a minha trajetória no profissional a nível estadual foi isso. Aposentei em 2020. Mas como eu nunca consigo fazer uma coisa só, eu sempre inovo e empreendo nas minhas ações, eu sempre também trabalhei com empresas e sempre com palestras. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no Estado, eu era diretora de uma empresa com universidade. Então, a gente tinha uma universidade à distância, trabalhando com vários municípios. Formamos aproximadamente 300 jovens, né, em educação à distância, nos cursos de pedagogia e administração. E comecei a inovar. No ano de 2020, eu assisti uma palestra. E essa palestra mudou a minha vida. E o professor Marins dizia assim: eu falo com você. Onde está o seu sonho? O que você faz da sua vida? O que você quer fazer da sua vida? E isso me transformou. Porque eu vi que eu tinha muitos sonhos para realizar. E aí eu comecei a realizar os meus sonhos. Bem, Edna, com toda a sua experiência, o que mais te encanta na área da educação?
que mais me encanta é poder trabalhar com pessoas. Hoje eu pude perceber lá pela manhã que de fato você tem o coração das pessoas que trabalham com você. Eu notei o quanto as pessoas são felizes em estar do seu lado. Isso já é uma prova do que o que você está falando, na verdade, se consolida olhando para a sua realidade. Por que trabalhar com pessoas faz a diferença? Porque as pessoas são diferentes. Cada um tem a sua história. E cada um se motiva por uma razão. Estar na educação e poder ver as realidades e fazer o bem a todas elas e cuidar delas. Porque educação é isso. A gente transforma pessoas fazendo o bem. Fazendo com amor. Fazendo o bem feito. Sim. Isso é fazer educação. Sim. Então, na verdade, não é... É um caminho que você trilhou. É uma história muito bonita por trás da Edna Rossini. Não é algo que aconteceu da noite para o dia. Não. Teve uma trajetória, tem uma história de muito sacrifício. E lá na secretaria, o que eu percebi? Que é um trabalho bem humanizado, né? Eu falo que só de olhar nos olhos das pessoas, a gente vê que elas estão ali com amor, elas estão ali com paixão. Eu não conhecia a Solange, conheci a Solange hoje. Mas assim, até olhando para os olhos dela agora, a gente, em cada servidor que a gente estava lá, a gente veio comentando isso. Que os olhos são... espelho da alma, né? Exatamente. Então, Justamente. assim, é o amor. Ver aquele povo lá, os servidores, com muito amor, com muito carinho. E eu acho que a equipe em si revela quem a lidera, não é? Então, assim, a equipe tem o que a liderança, o que quem está à frente passa para ela. E isso eu pude perceber, a equipe toda do ônibus O Abraço pôde perceber isso lá e nós comentamos hoje durante todo o dia. Nós sabemos que as coisas têm mudado assim de uma forma assustadora. Você consegue ver a diferença de hoje para antes, quando você estava na sala de aula como professora, por exemplo, nas emoções dos alunos? Consigo. Eu me lembro de um episódio, eu como professora, formadora de professores, também era professora de anos iniciais. E o maior desafio, um dos maiores desafios da minha carreira, foi ter uma sala de aula com uma diversidade, alunos com dificuldade de aprendizagem, cada um num ano escolar, e a gente tendo que fazer uma nivelação cultural, formativa, social, educacional, psicológica, conhecer esse estudante e transformar a vida deles. Então, quando eu percebi que ouvindo, acolhendo e trabalhando equanimidade, né? O que você mais precisa disso? E você é isso. Então, o tratamento equânime é dar aquilo que cada um precisa receber. E esses meus estudantes, que eles não sabiam se respeitar. Eles não utilizavam as palavras por favor, muito obrigada. Isso não existia no cotidiano deles. Ao final do ano, esses estudantes se respeitavam, levantavam a mão para falar. Nossa. E eles foram entrevistados pela TV Gazeta. Isso lá nos idos, né? 1900 e alguma coisa, nem vou falar, né? Porque revela a idade da pessoa. E essa turma, nós encantamos tanto que uma das ações era reformar o espaço da sala de aula deles. O projeto se estendeu para toda a escola. 2 pavimentos, mais de 20 salas de aula. Nós passávamos sábados e domingos com estudantes dentro da escola, eu coordenando não só da minha turma, mas de toda a escola, juntamente com a direção e com os outros professores. E a TV Gazeta, que não fazia esse tipo de coisa, foi lá entrevistar meus estudantes. E quando eu falava na sala dos professores assim, TV Gazeta vai vir aqui. Você tá doida? TV Gazeta vai vir aqui em Boa Esperança, na época. Virá. A época não tinha nem e-mail, gente. Fui à prefeitura para passar um e-mail da prefeitura para solicitar a TV Gazeta. Então, essa resiliência, essa ousadia e essa inovação
e principalmente acreditar que as pessoas podem mudar. Então eu nunca vou deixar de fazer o bem, mesmo que as porradas, mesmo que os problemas venham. Porque o sucesso da minha sala de aula são pessoas hoje de sociedade trabalhando e sendo homens e mulheres de verdade. E aí você me pergunta, qual é a diferença que você está vendo hoje? Hoje eu vejo... Era a minha segunda pergunta. Não é? Aí você fez, você disse assim, e qual é o comparativo que você faz? Qual é a diferença hoje de uma prática pedagógica de lá? Nós temos excelentes professores na sala de aula. Excelentes, exímios profissionais. E o que eu vejo que falta? Falta um pouco de ousadia, um pouco de coragem, um pouco de dizer assim, não, eu estou com 5 alunos que não aprendem aqui, eu não vou desistir deles, eu vou fazer isso acontecer. Nessa semana, nós premiamos 5 profissionais, fizemos uma moção na Câmara, o nosso presidente, Wanderlei Segantini, premiou 5 profissionais de referência na alfabetização em São Mateus. Então, um deles vai receber a Comenda Paulo Freire, agora no dia do professor na Assembleia, que nós vamos selecionar. Então, eu digo assim, nós ainda, e graças a Deus, temos exímios profissionais que fazem a diferença e que salvam vidas todos os dias na sala de aula. Por morar numa cidade pequena, né? Porque Boa Esperança é uma cidade pequena. Pequenininha. Eu conheço lá, mas é uma bela cidade. Você se lembra de algum aluno que passou por você e deu muito certo lá na cidade, que você olha e fala assim, aquele dali foi meu aluno, eu me orgulho dele? Nossa, eu tenho hoje profissionais da educação. Uau. Que trabalham ao meu lado. Sabe? Profissionais de referência, que são diretores, que são jornalistas, que são médicos. Então, assim, passam por nós, todos os profissionais. É por isso que a gente nunca pode desistir de um estudante. Se a gente não desiste do filho da gente nunca, que é a nossa razão de viver, você leva esse amor para a sala de aula. Você leva esse amor para o seu profissionalismo. E a gente salva vidas com isso. Tem algum que você perdeu e você lamenta por ter trilhado um caminho errado, ou não um caminho que a escola ensinou, um caminho errado, e você, tipo assim, olha para trás e fala, eu poderia ter feito mais? Eu sinto isso todos os dias como pastor, como presidente do projeto, todo dia a sensação que eu tenho é que eu poderia ter feito mais, e por mais que a gente faça, mas ainda assim fica um sentimento que poderia ter feito mais. Sim. Muitos alunos passaram. E teve uma história que esse aluno falou assim, ele não me respeitou no momento. E a classe disse, não fui eu que disse, a classe disse, se você não respeita a professora, você não pode permanecer nesse espaço. Nossa. A classe. E eu não precisei falar nada. Aí ele disse, então eu tenho que respeitar. Mas ele respeitava hoje, desrespeitava amanhã. E chegou o dia que ele não pôde mais permanecer no espaço. Por que ele não pôde? Porque ele não conseguia se enquadrar naquele grupo. E passou um tempo, muito tempo. Ele me encontrou nas redes sociais. Meu Deus. E ele disse para mim, professora, você lembra de mim? Eu sou Joacir. E eu disse, me lembro muito bem. Eu disse para ele, sabe que eu me arrependi de ter pedido você para sair da minha sala de aula? Aí ele respondeu para mim, mas foi a melhor coisa que você fez para mim. Porque eu aprendi que eu preciso respeitar as pessoas. E eu preciso aprender a conviver com elas. Nossa. Forte, né? Aí eu te faço outra pergunta. A senhora acha que a professora também marca o aluno? Marca. Hoje lá na secretaria, eu fui desligar a energia, né? E eu topei uma professora que deu aula, ela deu aula para mim na 5ª série, lá na secretaria. Eu falei assim, você já deu aula na escola Santo Antônio? Ela falou assim, já. Eu falei, você deu aula na época da tia Regina? Ela falou, já. Eu falei, você deu aula para mim? Ela olhou assim para mim, você tem uma memória boa, né? Eu falei, tem. Eu me lembrei dela. Mas eu acho que todo aluno, ele tem uma professora que faz
morada no coração dele. Eu me lembro que na 4ª série eu tive uma professora chamada Maria Wilton. Eu não esqueço dessa mulher. Meu sonho era poder encontrá-la, mas ela não mora mais em São Mateus, nem sei se é viva. E eu me lembro que eu fiquei ruim em algumas matérias e eu estudava na parte da tarde. E ela pegou e conversou com os meus pais e me levou para a escola de manhã. Aí eu fazia reforço com ela de manhã na sala de aula dela e na parte da tarde eu ia para a escola. E aí depois ela viu que era pouco, ela começou a me levar para a casa dela aos finais de semana. Tem um caso parecido. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço. E meu sonho é poder encontrá-la. Olha que bacana, uma história. Eu, professora de ciências, que eu já passei todas as áreas, né? Professora de ciências, eu tinha um estudante, gente, que só no 6º ano, que só fazia prova oral comigo. Se eu deixasse, ele ia ficar reprovado. Então, o que eu falei? Eu vou te alfabetizar. 6º ano. Eu vou te alfabetizar. O que eu fazia? Na época a gente tinha umas folgas, né, entre aspas. Hoje a gente já não tem, que os horários de PLs mudaram. E eu alfabetizava ele nos horários que eu tinha de folga. E ele aprendeu. E hoje ele é concursado, trabalha numa prefeitura aí, ele é concursado e ele foi alfabetizado por mim no 6º ano. E aí, então, eu vou fazer outra pergunta. Eu gosto de perguntar. Nós percebemos que os alunos mudaram, não é mais como antigamente. E os professores? Eu acho que todos nós mudamos, todos nós evoluímos, principalmente no advento da tecnologia e principalmente depois da pandemia. A senhora acha que o amor dos professores permanece ainda o mesmo? Às vezes, eu não posso falar pelo outro, eu posso falar por mim. Mas eu acho que o que muda é o afeto. A educação, ela acontece por meio do afeto. Então, se eu sou uma professora afetuosa, se eu tenho um tom de voz agradável, se eu acolho meu estudante na porta da escola, se eu sinto a falta dele, se quando eu vou dar um comando positivo eu toco no meu estudante e tiro a mão. Se eu tenho tudo isso, eu tenho afeto. Se eu tenho afeto, eu tenho amor. E aonde tem isso, acontece educação de verdade. Onde eu tenho professores que são professores apenas do currículo, apenas para uma prova, para uma nota, é diferente. Então, a gente sabe que a gente tem profissionais e profissionais. E os professores, eles marcam, né? Pode passar 40, 50, 60 anos que aquele professor vai ser lembrado. Por exemplo, a minha infância foi no bairro Coab. Então, eu estudei a maior parte do meu tempo na escola Arnóbio. E eu lembro das professoras que eu tive, e tem uma específica que ela... a gente não tinha acesso a computador, a internet, tudo isso é um pouco recente. E antigamente tinha aqueles livros de enciclopédia, né? Aqueles grossão. E ela passava um trabalho e a gente não tinha acesso à biblioteca pública, era lá no Porto, né? Bem lá embaixo. E aí, o que ela falava? Ela permitia que a gente fosse para a casa dela para fazer a pesquisa com os livros dela lá na casa dela. Então, ela permitia. E ela fazia lanche para a gente. Então, a gente ia para a casa dela, ela tinha que ficar com a gente, ela já dava aula no horário. E no contraturno, a gente ia para a casa dela, ela disponibilizava os livros dela para nós e ainda servia lanche para nós. Então, assim, foi além de um professor, muito além, porque não está no currículo de um professor tais situações. Vamos a uma sugestão. Agora vamos a uma história real. Eu, professora, lá em Boa Esperança ainda, dando aula em Sobradinho, na escola Sobradinho à noite. Ia de ônibus atolava, descia de ônibus, aquela história toda, comendo de marmitinha. Era assim. Passei todos os fenômenos aí da natureza dando aula. E meus alunos, era num curso de contabilidade à noite, e eu trabalhava literatura. Apaixonada por leitura.
E lá não tinha acesso a livros. O que eu fazia? Ia na biblioteca municipal, escolhia todos os livros para os meus alunos, era uma caixa gigante. E eu levava esses livros no ônibus para os meus estudantes. Então, assim, eles falavam, meu Deus, você trouxe essa caixa de livros? Trouxe essa caixa de livros. E nós vamos ler. E eles tinham que ler, apresentar, fazer saraus, inventar, inovar. Então, educação é isso. Nada acontece se não tiver uma intencionalidade pedagógica com afeto. Entendi. Quais são os sinais que mais te preocupa no dia a dia escolar? Se tratando principalmente do saúde mental da hoje, saúde, né? Da saúde mental que nós estamos no mês, né? É. Quando você disse assim, o que mudou? O que mudou? Aí eu disse, a pandemia deixou sequelas gravíssimas na educação. Sequelas físicas, emocionais e pedagógicas. De um atraso mais ou menos de uns 10 anos para a gente equiparar as perdas que teríamos com aquele período sem acesso à escola. Nós temos hoje estudantes com fobias escolares, estudantes com um nível de estresse e depressão altíssimo, estudantes que, como eu vou dizer, eles têm aversão às vezes a grupos sociais, porque ficaram um período isolado. E paralelo a tudo isso, nós tivemos também um alto índice de crianças autistas, um alto índice de crianças atípicas ou crianças especiais, e principalmente autistas, né? E isso reverbera na educação, porque a gente fala de inclusão, a gente fala que o aluno está inserido na escola e está incluso mesmo, mas de fato, será que este aluno ele é respeitado nas suas habilidades, necessidades e potencialidades? Então, falar de saúde mental hoje, quando nós assumimos a secretaria, nós ouvimos muitos diretores e professores falarem assim, a educação de São Mateus está doente. Nós precisamos cuidar dos nossos professores. Nós precisamos cuidar dos nossos estudantes. Então, foi isso que mais me fez resgatar o plano lá de 2021 com Solange. Por isso que Solange é essa pessoa extremamente importante dentro desse programa instituído por lei hoje na nossa municipalidade, que é o Programa de Saúde Mental, porque ele tem por objetivo trabalhar a intersetorialidade. Então, nós temos 5 secretarias envolvidas: saúde, educação, assistência, cultura e esporte. E quando a gente fala da escuta que devemos ter, né, do socorro que damos imediato, seja professor, seja estudante, quando nós percebemos uma ideação suicida, por exemplo, em crianças, uma automutilação em crianças pequenas, ou um abuso sexual em crianças pequenas, automaticamente há um protocolo que essa equipe cumpre. E a nossa equipe hoje tem salvado vidas. Foram exatamente 10 crianças com ideação suicidas e 2 servidores. Isso apenas de abril para cá, sim, onde a gente começou a implantar o nosso programa. Então, nós temos muito a fazer pela educação de São Mateus. Nós temos muitos professores sofrendo, tristes. Piso salarial. Não será R$ 400 que vai fazer a diferença numa equiparação salarial para trazer saúde mental para os nossos professores. Há que se ter um olhar atento para eles, para a saúde deles, né?
para o posicionamento que eles têm frente a um estudante problema na sala de aula, a um colega do lado que às vezes está sofrendo e ninguém empresta o ombro. Sim. Né? Então a gente precisa trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, o autocuidado, a autopreservação, né? E o socorro imediato quando pedem socorro. Então a Solange pode falar um pouquinho agora? Posso passar a palavra para ela? Pode. Solange, agora eu vou entrevistar. Tá certo. Solange, diga para nós olha. aqui os principais casos que a nossa secretaria tem atendido e tem feito socorro nas nossas escolas. Hoje a equipe, né, psicossocial dentro da Secretaria Municipal de Educação, ela é composta por 3 psicólogos, 2 assistentes social, uma fonoaudióloga, uma estagiária, né, de fisioterapia. Nós temos uma terapeuta também, que ajuda muito a gente, tanto nas orientações, quanto também na parte administrativa, que ela também, né, tem um conhecimento completa, vasto. Né? Eu, né, na coordenação, eu sou professora efetiva do município, psicanalista também de formação, e a gente tem recebido ali dentro desse contexto, né, desse programa, que hoje, né, tem um nome, que é o PAS, que é Programa de Apoio e Zelo Psicoemocional. Esse programa, quando pensado lá em 2021, a gente tinha uma realidade. Quando nós chegamos em 2025 para implantar esse programa, e que nós começamos, né, Edna, pegar os casos que iam chegando para ir se habituando, né, à demanda, nós ficamos surpresos. Porque o número de sofrimento emocional dentro das escolas e fora das escolas é alarmante. Alarmante. A questão das dificuldades de aprendizagem, que acaba, né, se tornando também, quando não entendidas, né, quando não pontuadas, quando não bem trabalhadas, elas acabam virando sofrimento emocional. Porque quando eu tento expressar para alguém que eu não estou conseguindo aprender e eu estou gritando ali por socorro e ninguém consegue me ouvir, isso vai gerando ansiedade, isso vai Medo, machucando, né, a pessoa, a criança. Eu acredito que vem até o pensamento de desistir, de não querer mais estar naquele ambiente escolar. Isso né? é uma bola de neve, né? Sim, sim. E aí vem também as questões das vulnerabilidades sociais, que isso interfere muito. A questão das violências. Tudo isso são casos que chegam para a equipe psicossocial. E quando a gente pega, né, uma situação de abuso, de violência, que são casos assim que a gente precisa sair imediatamente, acionar os órgãos competentes, isso de certa forma a gente esperava assim uma quantidade, né? Só que hoje a gente se assusta, porque dentro da sala da equipe psicossocial hoje, nós recebemos em torno de 3 abusos sexuais por semana. É um número grande. Muito grande. Nossa, é assustador. Casos de violência, né? De familiar próximo, às vezes até dentro de casa, de crianças muito machucadas fisicamente, são 4, 5 casos por semana. Então, assim, é um número, para a gente é um número muito grande. Nós não esperávamos que a sociedade estivesse tão doente assim. A gente esperava um número, mas um número tão alto assim também não. Né? Sim. Isso acabou nos surpreendendo muito. E hoje, né, Edna tem muito essa consciência, ela conversa muito com a gente, ela se preocupa muito com essas questões. Eu faço questão de sempre estar pontuando para ela, olha, esse mês nós recebemos tantos casos, resolvemos esse foi para a justiça, esse nós precisamos pedir medida protetiva, a gente está sempre passando para ela os casos que a gente atende e quais são as demandas que a gente precisa pensar para o futuro.
Porque como nós estamos acompanhando esse aumento, a preocupação hoje é em uma equipe que talvez não consiga abraçar esse quadro que a gente tem recebido. Por causa de uma demanda muito grande. De uma demanda enorme. E ao mesmo tempo, eu tenho o carinho e o cuidado de cuidar deles. Ah, sim. E aí, tem dia que a gente fala assim, hoje a terapia é coletiva, fecha a porta. É isso aí. Aí a gente vai pra lá, e aí começa um papo saudável, um fala aí, um fala aqui, e daí a pouco tá todo mundo rindo, energizado. E isso é importante, né? Com essas situações, já teve dia de Solange me ligar, eu tô aqui, 11h30 da noite, eu estou na delegacia, porque eu não posso permitir que essa criança volte para casa. Então, essa equipe tem feito muito por São Mateus, por essas crianças. Na verdade, essa equipe tem trabalhado com amor, com empenho pela causa, né? Muito. Na verdade, conhecendo assim um pouco da realidade das escolas, né? Porque o nosso projeto tem como base percorrer as escolas. Sim. Isso tudo que a senhora está falando, eu conheço na prática. E é bem verdade que o que mais me preocupa é que no lar isso era para ser resolvido no lar. O pai que era para perceber, a mãe que era para perceber. Mas infelizmente, nesse frenetismo, nessa correria do dia a dia, os pais estão acabando por deixar os filhos meio alheio, né? E que bom que a escola está fazendo esse papel. Meu coração se alegra e eu creio que vai dar muito resultado esse trabalho. É por isso que hoje, desde que conheci o projeto de vocês, me encantei. Falei, gente, eu preciso sentar com eles. Então, quando dessa agenda de hoje, né? E a gente poder perceber que o ônibus do abraço, ele completa, ele está à disposição dessa comunidade escolar. E a gente tem certeza que vai fazer uma parceria com a equipe psicossocial. E ao fazer o atendimento em uma escola, nós estamos salvando vidas. Pronto. De todos os lugares que o ônibus já passou, nós estivemos numa cidade aqui perto, e depois que a média de 35% a 40% dos alunos que ouvem a palestra, eles se identificam e entram dentro do ônibus para serem aconselhados. E aí eu me lembro que depois que já tinha passado todos os alunos, nós ficamos manhã e tarde, no final, já na hora de ir embora, a gente estava desligando todos os equipamentos, chegou uma moça que trabalhava na cantina da escola. Olha. Ela falou bem assim, pastor, eu falei, oi, foi eu que fiz a comida que vocês almoçaram. Eu falei, que legal. Aí eu falei assim, a senhora quer alguma coisa? Ela falou, não, desde cedo eu queria vir, mas eu achava que era só para os alunos. Antes de ir embora, eu tenho a oportunidade de ter essa experiência. Eu falei, com certeza. E a gente já tinha desmontado parte do equipamento, e eu voltei e liguei rapidamente. E aí quando ela veio, passou pelo momento dela, daqui a pouco ela chamou outra no final da história. Até o tio do portão passou pelo ônibus. Que coisa linda. A gente ia voltar às 5 horas, acabando ficando lá até 8 horas da noite. Então, assim, de fato, o cuidado desperta o desejo de outras pessoas que estão perto por também receber esse cuidado. Eu preciso aproveitar, né, essa deixa e pontuar que isso também acontece muito lá na sala em relação aos servidores. Infelizmente ainda, né, os servidores têm uma certa resistência em buscar ajuda. Muitas vezes, né, por uma história passada de repressão, de perseguição, eles acabam tendo esse medo. Eu acho que às vezes também teve muitos rótulos, né? Também. Porque depressão é frescura, ansiedade é falta do que fazer. Então teve aqueles rótulos lá no passado que eu acho que também isso influencia muito nesse medo, né? E aí, quando eles chegam, a primeira pergunta é a seguinte: o que eu vou falar, existe sigilo? Foi o que eu falei hoje pela manhã, né? E aí a gente pontua sempre que a equipe, ali nós temos profissionais com CRP, que eles precisam manter o sigilo. Porque se não houver, eles perdem o registro deles enquanto profissionais. E
às vezes eu faço questão, né? Ela não gosta muito que eu falo, mas eu faço questão de dizer isso porque quando eu entrei, quando eu trouxe para ela a ideia do programa, né? E ela junto comigo ajudou a construir, mas a equipe, eu sempre pontuei para ela que a questão do sigilo, né? Que a gente precisava manter, que os casos não poderiam chegar até a mesa dela, e ela sempre pontuou isso para mim. Muito bom. A importância, Solange, deles entenderem que isso é realmente algo sério, é comprometimento mesmo de cuidar. E isso sempre ficou muito claro, a Edna sempre foi muito clara em relação a isso. Ela sabe separar muito bem as coisas. Sim. E nunca ela chegou na sala ou pediu alguém que enviasse qualquer relatório de qualquer pessoa. Às vezes ela evita até de saber dos casos das crianças, porque envolve famílias. E tem a questão do sigilo aí também, né? Quando vira alguma ação judicial, alguma coisa assim, ela faz questão de não ficar sabendo. Exatamente por essa questão Do respeito. do respeito. Isso é É importante. porque a história dele está com o sigilo de um profissional, e se ele confiou nesse profissional para pedir socorro, cabe a nós apenas dar o suporte para que as coisas aconteçam E se resolvam, e né? se resolvam da melhor maneira possível, e não buscar culpado A ou B. Sim. Isso não cabe a Não nós. cabe. Sim. Né? E teve alguma situação envolvendo saúde mental, ou de um aluno, ou de um servidor, e te fez refletir sobre a importância de tratar, de falar desse assunto? Teve algum caso assim, olha, esse aluno ou esse servidor, esse caso me chamou tanta atenção que, assim, me levou a pensar a importância de falar, de discutir o assunto, até mesmo, né? Muitos casos, muitos casos. A Nós- história de professor é Olha, marcada, né? nós temos histórias de professores, histórias de estudantes, histórias, por exemplo, motoristas assediando crianças dentro de ônibus. Tanto que na nossa licitação para o ano que vem, nossos ônibus serão todos monitorados com câmeras Muito Tá. bom. para a questão da segurança e proteção de nossas crianças. E isso chama muita atenção, porque um pai que confia o seu filho a uma cuidadora, a um motorista, que ele sai lá do interior para chegar numa escola, depois ele sai daquela escola, entra num ônibus, fica um percurso até chegar na sua casa. Isso é responsabilidade do poder público, né? Então isso chamou muito a nossa atenção. Foram um grupo de crianças assediados, e nós tomamos imediatamente postura, notificamos a empresa, o motorista foi demitido, foi feito todo o trabalho de acompanhamento dessas famílias. As ações foram rápidas. Os rápidas. encaminhamentos para a É. rede, né? De Encaminha- tratamento. Tudo. Então, assim, o que eu posso dizer hoje para quem nos ouve? Que se você está passando por uma situação dessa, procure ajuda. Se for estudante, acione. Preciso de ajuda. Por quê? Porque vai ter o socorro imediato, vai ter o atendimento psiquiátrico, vai ter assistente social, vai ter que fazer o trabalho até a família, credenciar essa família, ver o que está acontecendo, fazer a rede de apoio aí e acionar todos os órgãos para que eles sejam protegidos e atendidos. E eu acho que esse trabalho em conjunto que vocês falaram no início, das secretarias estarem unidas, faz com que a resolução do problema venha com mais rapidez, Sim, né? sim. E que ações vocês acreditam que pode fortalecer o cuidado com os adolescentes? Eu Olha, acho que a secretaria já está trabalhando muito, né? Muito. O que nós fizemos? Nós instituímos também dentro do programa de saúde mental, é lógico que vai ter o acompanhamento pedagógico, o programa Protagonizar, que é implantar o protagonismo nas nossas escolas, despertar no jovem a necessidade de buscar a sua própria realização e se transformar a partir de seus sonhos, né? Protagonizar. Que referência você tem hoje? Então, nós instituímos, fizemos um momento, eles foram eleitos, os líderes, tem um projeto prontinho construído, eles foram eleitos, com o professor também, e nós fizemos um momento de um encontro do Protagonizar. Nossos estudantes
foram os apresentadores. Nossos estudantes fizeram um podcast, não, foi um talk show. Foi um talk show, foi muito bacana. Os mais experientes protagonistas treinando outros protagonistas. E nesse dia foi marcado para eles porque eles fizeram um juramento. Eles receberam um certificado de protagonistas. Ou seja, eu sou uma referência para fazer diferente na minha escola. E eles saíram deste encontro com um projeto para desenvolver, porque eles têm uma missão na escola. Nós implantamos uma alimentação saudável, um cardápio totalmente reestruturado, com profissionais, uma empresa, profissionais preparando alimento. Então, nossas crianças hoje recebem um prato de alimento lindo. Mas a alimentação era outra. Será que eu estou habituada a me alimentar com frutas, com um cardápio variado, com um prato colorido? E aí eles saíram deste evento com um projeto para aprender e a incentivar a alimentação saudável, partindo deles com outras crianças. Então agora vai ter a finalização do projeto e eles poderão incluir sugestões, que mudança posso fazer na minha escola, eles trabalhando a realidade deles. Na verdade, eles fazendo parte daquilo, né, que eles estão lá todos os dias. A corresponsabilização. O que eu vi nas redes sociais, porque eu acompanho, eu vi nas redes sociais, eu acho que é uma oportunidade para a senhora estar falando um pouco. Eu acho que uma vez na semana estão percorrendo, a senhora está pessoalmente percorrendo as escolas, indo nas escolas. Conta para nós como que é essa realidade. Esse programa é um programa que nasceu na nossa secretaria, junto com a nossa primeira-dama. Então, ela tem o desejo, foi a missão dela, de estar nas escolas, porque a missão deles é salvar vidas também. E justamente cuidar primeiro dos pequenos. E então nós instituímos esse programa todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós escolhemos uma escola e levamos a primeira-dama. E lá ela ouve os estudantes, ela ouve os pais, ouve os professores, tem vários momentos, um bate-papo, um café, né, sempre serve alguma coisa, e ela leva as reivindicações para o prefeito. Então, o que essa comunidade precisa? Precisa de uma quadra, já está no projeto, já está assim, já tem resposta. Essa comunidade precisa ser ouvida nisso, vamos trazer isso, vamos fazer isso. E como que essas crianças, esses adolescentes têm recebido Muito vocês? bem. Eu vejo lá a euforia da criançada nas redes sociais. Então, o projeto Protagonizar também trabalha com a parte da humanização e o acolhimento. Então, essas crianças já fazem o trabalho do acolhimento. Ficam na porta da escola, cantam música, declamam poesias, pedem autógrafos, fazem cartinha, eu vi que tinha fazem cartinhas. Nós estamos no Ouro Negro, a última ida da nossa primeira-dama Thalita, nós estamos no Ouro Negro. Parecia que estava chegando uma artista lá. E eles escreviam cartas para ela, queriam autógrafo dela, sabe, aquele respeito, aquele carinho. Então, assim, é um momento muito marcante. Quando nós falamos de saúde mental nas escolas, nós não podemos esquecer daqueles que marcam a vida de nossas crianças e dos nossos adolescentes, que são os professores. Sim. Porque eles carregam pressão A todo tempo. enormes, né? E como você enxerga a saúde mental dos professores hoje? Olha, o que eu vejo? Eu vejo nossos professores doentes. Eu vejo. Eu fui numa escola que tinha um barulho ensurdecedor. Muito barulho. Então, a disciplina, as normas, elas precisam fazer parte da rotina. Por quê? O que é saúde mental? É você ter um equilíbrio entre corpo e espírito, né? E ter paz para trabalhar. Estar com a mente quieta e o coração tranquilo. Como que você consegue ter equilíbrio numa sala de aula onde todo mundo conversa e grita ao mesmo tempo? Não tem como ter saúde nisso. Então, eu vejo que nós temos que ter limites na sala de aulas, regras,
né? Levantar a mão para falar, os bons costumes, as normas. Eu falo como professora, meus alunos me ouviam, porque eu estou com o bastão da fala. Você levantou a mão, o bastão da fala é seu. Pergunte, quem mais vai falar? Então, essas rotinas pedagógicas, elas precisam ser reimplantadas nas nossas escolas. Os nossos recreios, eles precisam ser, de fato, recreios saudáveis. Uma música, jogos, e a gente tem começado a orientar nossos diretores. Hoje mesmo, uma diretora me parou e disse assim: Edna, aquela reunião que você fez, eu já fiz o recreio diferente da minha escola. Hoje eu quero que você vá lá para você ver. Já tem música clássica no recreio e eles estão com mesas espalhadas no pátio com jogos pedagógicos. Falei, excelente. Então a gente ocupa um tempo, ele se alimenta e ainda brinca e é calmo. Eu acho que a saúde, ela passa pelo equilíbrio também das emoções. E a gente vê hoje uma situação financeira difícil, né? Financeira, social, familiar. E esse desequilíbrio aqui, se a gente não conseguir falar assim, eu tenho problema, mas o meu problema está aqui, ele não pode afetar o meu profissional. Então, quando esses problemas afetam o profissional, é quando ele precisa pedir socorro. Eu não estou bem. Meu humor está mudando. A minha postura está diferente porque um aluno falou isso. E eu sempre digo, você é o adulto da situação. É você que é o adulto. Você não pode ter a mesma postura que o seu estudante, né? E a secretaria tem algum projeto para esses professores? Olha, nós temos várias ações para serem desenvolvidas ao longo desse ano, né, Solange? Sim. Rodas de conversa com os professores. Nós temos palestras que podem acontecer dentro das escolas. Incentivo ao lazer. Incentivo ao lazer. Nós tínhamos programado o primeiro pedal da educação, envolvendo a todos, pais, estudantes e professores. A gente teve um momento difícil ali, mas a gente vai retomar a nossa programação, que era a partir do momento que a lei foi instituída, o pedal da educação viria. E nós temos também a parceria com o esporte para convidar os nossos professores a fazer lazer e atividade esportiva na Praça Amélia Boroto, somente de professores à noite. Então, isso é uma ação que está para acontecer agora nesse semestre. Rodas de conversa, música, festividades. O que mais, Solange? Incentivo junto com a Secretaria de Cultura, né? Levar os profissionais para o desenvolvimento, né, da questão de música, do canto, de aprender a tocar um instrumento, se for da vontade dele. Dentro do projeto com a equipe, né, do lazer, da né, cultura, esporte e lazer, nós temos o programa do CEPAF, que ali dentro eles têm toda uma equipe montada para poder receber esses profissionais lá dentro, com nutricionista, tem psicólogo lá também, os profissionais da área de educação física preparados para poder trabalhar dentro das limitações de cada profissional. Então vamos lá rapidinho. 3 situações. Eu queria que a senhora nos ajudasse. Sou aluno da rede municipal, estou com a minha saúde emocional abalada, desestabilizada, e tenho vergonha de falar com a minha mãe, com meu pai, não tenho intimidade para falar com os meus professores, a quem eu procuro? Mas aí, se nem você consegue entender o que você tem, como é que eu vou te ajudar? Entendeu? Não. Não entendeu muito? Não. Eu não consigo me abrir com meus pais. Os pais. Beleza. Mas na escola deve ter uma referência. Então eu tenho que procurar dentro da escola alguém. Eu posso responder. Vamos lá. Então, existe uma parceria hoje entre o programa, o Ministério Público, a rede CREAS, CRAS, né, a rede de saúde do também. município, onde a gente acaba formando, vamos começar agora, Uma rede agora, uma né? rede agora que vai estar preparada para poder visualizar esses gatilhos, né, esses casos,
E também para poder saber fazer aquela primeira escuta. Quando você percebe, quando tem aquele primeiro sinal. Porque é assim, às vezes a pessoa acha que o problema emocional, o outro que está com problema emocional, ele não dá sinais. Ele dá, nós e ele sabemos que dá. dá. Só que para perceber, você precisa ter um mínimo de um preparo para isso. Então nós vamos levar isso hoje, né, para dentro das escolas, capacitando esses profissionais para que ele seja a ponte, o nosso braço. Porque quando a gente fala de educação, é a porta de entrada de todas essas situações. E lá vai entrar, lá vai ter alguém, os profissionais preparados para identificar. Identificou, eles encaminham para a secretaria, para a equipe. E também o programa... Tem uma pergunta, a outra melhor. Quer ver? Não, só respondendo aqui ainda. O programa, ele vai ter um professor referência em cada escola. Legal. Que esse professor referência, ele vai fazer a ponte. Ele, tipo, eu vi um aluno com um comportamento assim, olha, Solange, equipe, tô com uma situação aqui. Porque tem pessoas que têm um olhar clínico para isso. Clínico. Tem. Então, por exemplo, a gente pode ir lá fazer uma roda de conversa, somente uma escutativa com aqueles estudantes, entendeu? Então, são várias ações. E futuramente, nós pretendemos ter um 0800 para esse programa aqui. Tá? Então, assim, a Secretaria Municipal de Educação já está executando muito trabalho, mas está em constante trabalho para que, assim, não passe nada despercebido, né? Para que consiga cercar essas situações de todas as formas. Muito interessante, muito interessante. Então, você que nos acompanha, se você está passando por esse momento, talvez você não tenha afinidade com a sua professora, mas dentro da escola tem alguém que vai olhar por você, que vai olhar para você e vai conseguir te ajudar. A segunda pergunta eu acho que é um pouco melhor. Eu sou mãe ou pai de um aluno. O meu aluno está com um comportamento diferente em casa, só que eu não sei o que fazer para ajudar, mas eu ouço dizer que a responsabilidade da escola é só quando se trata do portão para dentro. Esclarece um pouquinho isso pra gente. É boa essa pergunta, sim ou não? Boa, é forte. Olha, porque existe essa mentalidade, eu vou dizer que é até um dito popular, que a responsabilidade da escola é só do portão para dentro. Eu acho que não funciona assim, principalmente quando nós falamos de uma gestão humanizada como a da senhora. O que acontece? Porque assim, ele falou o pai e a mãe tem um filho, né? Que ele falou aluno, foi só a troca de... É um filho. Então essa mãe... Por exemplo, eu tive uma mãe que era muito fechada, mas a minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Mas a criação dela fez com que ela fosse fechada. Então talvez essa mãe percebeu esse filho, essa filha, mas ela não tem como chegar. Não é porque ela não ama, não tem nada a ver com isso. Então, assim, essa mãe, ela consegue procurar ajuda na escola de alguma forma? Ela vai ter essa ajuda, não é isso? É isso que porque eu sei que tem gente que está nos assistindo agora que deve estar pensando assim, tá, eu observo meu filho mudou, mas é em casa, na escola ele está normal, e eu não sei a quem pedir ajuda. Ela pode recorrer à escola? Pode. Então, vamos lá. Nós temos várias situações de adolescentes que... Em casa eles têm um comportamento, às vezes super fechados, não dialogam com a família, se trancam no quarto e mudam de uma hora para outra. Geralmente acontece isso, né? Ou uma criança, às vezes, até de 8, 10 anos, que era totalmente sociável e de repente deixa de ser sociável. Então a família começa a perceber a mudança. O que eles precisam fazer? Eles precisam ir até a escola. Porque eles vão fazer uma agenda com o pedagogo da escola. Primeira pergunta, meu filho em casa está com esse comportamento. Qual é o comportamento que ele está na escola? Está do mesmo jeito? Ou na escola ele está quieto, não se pronuncia, não está aprendendo, ou o inverso, né? Na escola, o pedagogo vai começar a fazer essa triagem. E a necessidade que tiver, ele também vai encaminhar e vai chamar a equipe psicossocial. Aí o que pode acontecer aí? Pode acontecer uma visita da assistente social à família, fazer aí... Essa informação é muito importante, secretária, porque talvez as famílias não sabem disso, né? Fazer uma anamnese. Quem é essa criança? Quem é esse pai? Qual é o comportamento? Qual é o problema?
que às vezes a gente tem mães e pais solos, né? Ou avós que são mães e pais, são diversos tipos de famílias que nós temos hoje, e o reflexo disso está dentro das nossas escolas. Então, quando a gente fala assim, a responsabilidade nossa é do portão para dentro, da família para fora. Não, porque o reflexo da família vem para dentro da escola. E aí, quando, muitas vezes, né, o que acontece dentro da sala da equipe psicossocial? Chega a demanda da criança. O estudante precisa de uma avaliação, tem dificuldade na fala e já está, né, com uma certa idade, e a gente acaba ligando, né, a luzinha do alerta. E aí, quando chega lá na sala, a fono faz a avaliação para saber se está dentro do período, né, normal de desenvolvimento da criança e tal. E aí, quando a mãe, o pai vai levar essa criança, enquanto a fono está fazendo a avaliação, a psicóloga ou o psicólogo está ali do lado. E a assistente social coletando informações dessa família. Se está inserida nos programas, qual a questão da vulnerabilidade e tudo mais. E aí a gente chega à conclusão de que a criança precisava sim de ajuda. Mas quem mais precisava de ajuda e de encaminhamento para a rede eram os pais. Então, e aí a gente faz o encaminhamento. Então eu fiz 2 perguntas. A primeira foi de um jovem, a segunda da família, não é isso? E a terceira, sou professor ou trabalho em uma das nossas escolas do município, lá no bairro, distante aos meus olhos da secretaria, da secretária, e eu estou passando por uma situação complicada e eu não quero pedir ajuda na escola que eu trabalho porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. A quem eu procuro? Pode ir diretamente na Secretaria de Educação, na sala de psicossocial, a equipe. Essa equipe lá tem total sigilo, porta fechada, é atendido, ninguém interrompe e a situação fica aí. Ele vai ser protegido, amparado e cuidado. Muito bom, muito bom. São informações que eu acredito que talvez a nossa população não tenha acesso. E essa é uma oportunidade, né, para as famílias, até para os profissionais também. E aí, só dizendo essa pergunta, fizemos vários atendimentos já. De professores com ideação suicida, sabe, professores sofrendo. Então a gente tem mesmo. E o que às vezes a gente diz e a gente orienta, né? Nas nossas palestras, nós fizemos um evento nas nossas jornada pedagógica em julho, a gente trouxe temáticas diferentes, mas nós trouxemos uma profissional que trabalhou as emoções dos nossos professores dentro do nosso programa. Chama Tina Show. Ela trouxe bonecos, né? Felicidade, tristeza, alegria, ódio, raiva, eram os bonecos gigantes, e ela não deu uma palestra, ela só cantou. As músicas dela trabalhavam tudo isso, todas as emoções dentro do nosso projeto. Então, assim, foi muito bacana. Então, sempre que a gente pode levar alegria, algo saudável, nós vamos fazer. E se você pudesse deixar uma mensagem direta aos professores que nos ouvem, qual seria? Esse programa hoje, ele é principalmente um cumprimento a uma lei NR01, que é uma lei federal, que obriga, e nós somos o primeiro município do estado do Espírito Santo a ter uma lei de saúde mental. Nossa, São Mateus na frente. Na frente. Primeiro município. O que eu diria hoje para um professor? Seja feliz nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente deseja tantas coisas grandes, e se eu cuidar das coisas pequenas, as coisas grandes virão. E no primeiro sinal de alerta da sua tristeza, que você não sabe, ou da sua dor, que você não sabe a causa, está na hora de pedir ajuda. E pode ter certeza que a Secretaria de Educação está aqui para cuidar de você. Temos equipe, temos profissionais a qualquer hora que você precisar. E como a escola pode se tornar um espaço de acolhimento e prevenção? Como a escola pode se tornar? Eu acho que a senhora até falou acerca do recreio.
né? Eu acho que é um fator importante. Já está sendo feito isso, né? Desde que eu iniciei, eu sempre digo, nós queremos uma escola humanizada, nós queremos diretores, pedagogos e equipe professores que saibam acolher nossos pais, nossos estudantes e nossos professores. Todas as nossas reuniões nós falamos isso. E por meio do protagonismo também, treinar os nossos estudantes para o acolhimento. Então, uma vez na semana, uma vez no mês, fazer uma ação global na escola, onde eles façam ações para o outro, sem esperar nada em troca. Porque quem faz o bem não espera retorno, ele simplesmente faz. E a corrente do bem, ela ecoa. Né? Você chega, você dá um abraço, você olha nos olhos da pessoa e cumprimenta aquela pessoa. São posturas diferenciadas que, se a equipe gestora da escola começa a fazer, isso começa a fluir. Então eu penso que o bem, ele ecoa e ele precisa ser feito, mesmo que eu ainda tenha pessoas que não saibam abraçar, pessoas que não saibam retribuir, né? Mas elas vão acabar aprendendo pelo meio, pelo ato. Porque verdade. Quanto mais você faz, mais você recebe. E o que a família, escola e comunidade pode fazer juntos pela vida dos jovens? O que a gente pode juntar? Família, escola e comunidade. Isso. Nós já temos instituído o Dia da Família na escola e a família é sempre bem-vinda em qualquer situação, né? Porque a escola, por que a escola existe? Para que a escola existe? Eu tenho me feito essas perguntas. Para quê? É só para ensinar a ler e escrever? Não. É para tornar pessoas melhores. Se as pessoas passam a ter uma vivência melhor na sua família, na sua casa, na sua convivência escolar, ela aprende a se autorrespeitar nos seus limites, nós já estamos fazendo a diferença. Edna, o que podemos esperar dessa parceria da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de Educação e o ônibus do abraço? Nossa, que delícia essa pergunta. Tudo que eu queria. Olha, eu penso o seguinte, nós já temos uma equipe, vocês vão somar conosco, porque o ônibus é um ônibus que permite um atendimento aí bem personalizado, e o estudante que entrar no ônibus, a gente tem certeza que ele vai ser acolhido, ouvido, atendido na sua primeira necessidade, e ele vai ser encaminhado para uma rede de proteção ou um atendimento especializado, e aí entra a nossa equipe. Então, por meio do cronograma que vai sair, que vocês vão às nossas escolas, a gente tem certeza que aquela palestra, aquela sua fala, pastor, foi maravilhosa, sabe? Ela resgata. E a gente tem certeza que os jovens vão se emocionar, que as crianças vão se emocionar. E eles vão querer entrar no ônibus. Então você que faz parte da rede das escolas municipais, se prepare aí que daqui uns dias o ônibus do abraço está encostando na porta da sua escola e será um divisor na sua vida. Eu creio nisso. Eu também creio nisso. Nós estamos muito, muito felizes, né, confiantes de que nós vamos salvar vidas com essa parceria. E assim, nós estamos felizes, né, com essa parceria. E assim, fica o nosso agradecimento, que por sinal, a coordenadora do CRJ foi minha professora de matemática linda, lá no Arnóbio, tá vendo como o professor Marcos? Gente, eu sei fórmula de Bhaskara até hoje por causa de Rosângela. Nosso agradecimento porque nós estamos gravando esse podcast aqui no espaço do CRJ. E qual a mensagem que você deixa para os jovens, para as famílias, para os professores que estão nos ouvindo para a gente encerrar? A mensagem que eu deixo é que nunca desista dos seus sonhos. Todos os dias você tem um motivo para ser feliz. E você escolhe como passar o seu dia. E comece a plantar a sua semente.
Não espere a colheita agora, a colheita virá. Então, assim, secretária, o nosso muito obrigada. A senhora nos acolheu de forma... A gente está para dar abraço, mas quando a gente recebe um abraço de uma secretaria que nos abraçou com tanto amor, assim como a Secretaria da Saúde, nós estamos assim, para oferecer abraço, mas nós também precisamos desse abraço do poder público, Sim. Concorda? Sim. Então, assim, nosso muito obrigado por esse abraço. Solange, o que você, como coordenadora dessa equipe tão importante, tão fundamental para São Mateus, o que você deixa de mensagem hoje? A equipe, né, deixa como uma mensagem para todos os profissionais, para todos os estudantes, para todas as famílias, né, da nossa sociedade mateense, que hoje existe um programa preocupado, voltado para acolher todas essas demandas, fazer todos os encaminhamentos, que eles não estão sozinhos. Não Isso estão sozinhos, né? A partir depois da criação desse programa, da instituição desse programa, hoje nós temos um caminho por onde a gente pode trilhar, por onde juntos a gente pode construir uma nova história para essa cidade. E isso só é possível, como eu disse antes, né, que a gente conversando antes nos bastidores, porque nós temos hoje uma gestão aberta, uma gestão que está comprometida realmente com a sociedade mateense, né? E dentro disso, com escolhas, né? Escolhas de secretários que realmente representam aquilo que a sociedade precisa, que são os porta-vozes, né, que a gente fala, que recebe aqui a demanda, que trabalha dentro de uma construção de algo que realmente seja significativo e que leva essa demanda até o prefeito, até o gestor, e essa demanda realmente é recebida e a gente tem o feedback, né? No final a gente recebe a cartinha branca e fala, não, pode fazer. Amém? Você que está nos acompanhando, já deu para você perceber que você não está sozinho. Você pode até querer sofrer só, mas existe uma rede de cuidado tanto da parte do poder público, tanto da parte do terceiro setor, das instituições, como também da sua família, da sua comunidade de fé, dos seus amigos. Então é uma opção sua sofrer sozinho, mas eu queria que essa opção de sofrer sozinho fosse descartada a partir de hoje e você procurasse ajuda. Secretária, eu vinha falando com a minha esposa que nós vamos começar uma campanha agora no final de setembro, com o tema seguinte: amarelo não serve só para setembro. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos no mês do combate ao suicídio, essa é a semana D, mas passa setembro, as pessoas se esquecem. Eu queria pedir à senhora aqui diante das câmeras, diante de todo mundo que está nos acompanhando, que a senhora vai fazer parte dessa campanha que amarelo não serve só para setembro. Não, amarelo o ano inteiro, salvando vidas. Isso aí. Amém. Então você que nos acompanha, muito obrigado. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Já fica aí ligadinho, na próxima semana nós teremos outros convidados. Secretária, gente, fala a verdade. A nossa secretária é elegantérrima, é uma mulher maravilhosa, de um coração gigante. Obrigada. E que as lutas do dia a dia, as dificuldades, não roube a sua paixão. Amém. A sua paixão é visível nos seus olhos. Amém. Que a pressão vai acontecer. E um exemplo típico de dona de casa é porque, assim, para o pão ficar bonito e crescer, ele precisa o quê? Ser sovados, né? Então, assim, as sovas, secretária, é só para a senhora crescer ainda mais. Não perca a sua paixão, não perca o seu amor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Eu tenho certeza que quando chegar no final aí do seu 4 anos, né? Você vai olhar e vai falar assim: eu mudei a educação dessa cidade. Amém. Você vai chegar lá no final e vai falar assim: não, valeu a pena as noites sem dormir, valeu a pena o choro, porque tem dia que a gente chora, tem dia que a gente quer até desistir, mas aí passa rápido, né? Passa rapidinho. Uma noite de sono, um banho quente. Eu nem quero pensar isso, em desistir. Uma caneca de chá, a gente já volta pro eixo. E eu tenho certeza que a senhora vai chegar no final junto com a equipe e vai falar assim: eu fiz a diferença. Amém. E quando chegar daqui a alguns anos
E nós vamos lembrar de uma secretária, de uma equipe que mudou a educação dessa cidade. O número de vidas salvas já valeu muito a pena, né? Exatamente, exatamente. Eu sou uma pessoa extremamente determinada, entusiasta, corajosa, otimista. E eu não aceito não como resposta. É ainda não, porque eu vou atrás do sim. Tá certa. Então, todas as vezes que uma porta está só meio aberta, eu luto para que ela abra e que as pessoas entendam que a gente precisa florir onde há dor. Vamos terminar com a frase. Vamos lá? Coloque sua mão aqui, por favor. Para você que nos acompanha, a sua vida importa. E nós estamos aqui para te servir. Deus abençoe a sua vida. Um Amém. abraço, salva Vidas. Amém. Obrigada por Amém. esse momento. Agradeço a todos vocês, ao CRJ, ao pastor e a pastora, ao ônibus do abraço. Estamos juntos e contem com a Secretaria de Educação. Isso aí. Deus abençoe a senhora. Foi um prazer para a gente também. Amém. Solange, minha querida, você é um amor. Eu falo que os seus olhos, muito assim... Obrigada. Eu hoje, pela manhã, conversando com você, eu vi a sua paixão. Continue. Amém. Muito Tá bom? obrigada. Continue. Muito obrigada. Tchau.